Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu sou sócio-diretor da M-Consult Engenharia, sou formado há 13 anos em Engenheiro Civil pela USP, sou pós-graduado em Engenharia de Estruturas pela USP também. Nesses 13 anos, desenvolvo trabalhos em gestão de obra, gerenciamento de contratos, mas sou especialista em Engenharia de Estruturas. Você já se perguntou por que você precisa de um projeto estrutural? Eu estou aqui para responder essa pergunta para você. A estrutura é uma das partes mais importantes de uma edificação. No dito popular, ela é o esqueleto da obra. É ela que traz essa sensação de segurança e solidez para a edificação. Ela é importante desde a escolha do tipo de estrutura, né, e qual tipo de material a ser aplicado para essa estrutura. Esse estudo pode colocar, inclusive, em xeque uma viabilidade econômica de um prédio, por exemplo, que algum incorporador queira construir. O engenheiro de estruturas ele é parte importantíssima desse processo, porque pode conseguir entender as dores do cliente e trazer para a mesa soluções que possam ser debatidas e escolhidas durante esse processo todo de escolha do sistema estrutural e dos materiais a serem aplicados. E a gente vai trazer para a mesa, para qualquer cliente, seja ele grande ou pequeno, todas as informações necessárias para essa tomada de decisão. Elencando os principais motivos para se contratar um projeto estrutural, eu elencaria 4. A segurança da edificação, a racionalização da utilização de materiais e mão de obra, a durabilidade dessa edificação e a economia. Para garantir a segurança de uma edificação, o engenheiro estrutural ele deve saber levantar corretamente quais são os carregamentos ou as cargas que são impostas, né, todos os esforços que vão estar sobre essa estrutura. Ele tem que ter uma noção do entorno para saber todos os esforços que vão ser aplicados pelas intempéries, por vento, por empuxo de água ou de terra, o que quer que seja, né? E ele tem que saber levantar corretamente a utilização dessa estrutura, qual que vai ser o uso que o cliente quer dar para aquela estrutura. Uma escolha errada do tipo de estrutura que você concebe ou do material equivocado para aquele uso pode colocar dificuldades posteriores ao dimensionamento ou colocar em xeque a viabilidade econômica que o cliente está pensando. Então é muito importante que esse estudo seja amplo, que seja debatido junto com o cliente, que você entenda as necessidades dele para que você possa colocar para ele o melhor para aquela obra ou para aquele empreendimento. A racionalização, ela tem muito a ver com o estudo do tipo de estrutura que a gente vai adotar para aquele empreendimento, mas também sobre os cálculos corretos que a gente faz para economizar ao máximo o emprego de materiais e mão de obras que podem ter desperdício caso isso não seja estudado corretamente. Então, o engenheiro de estrutura ele é responsável também por trazer uma racionalização dos materiais, e a gente pode ter um estudo diverso sobre vários tipos de concepção estrutural. Isso é, eu não faço uma única análise, eu faço diversas análises para poder entregar para o meu cliente vários cenários em que ele possa decidir, mas sempre orientando ele falando, esse aqui é o sistema mais racional do ponto de vista estrutural. Nesse quesito racionalização, o mercado ele editou alguns indicadores para medir a efetividade ou a racionalidade de cada um dos projetos e começou a adotar isso como um índice para tomada de decisão na contratação de um projetista. No entanto, é um pouco difícil a gente falar só sobre índices que o mercado colocou, que o mercado começou a desenvolver para medir, porque nenhuma obra é igual à outra. Então eu não consigo fazer uma aferição correta de um profissional para outro só usando esses índices de mercado, né? Esses índices que o mercado adotou para medir racionalização de projeto. Mas claro, a gente tem que levar isso em conta porque no fim da linha é o cliente que paga a conta e ele precisa ter o projeto mais racional possível, né? Então eu preciso levar em conta de fato esses índices. Quando a gente desenvolve os projetos dentro do M-Consult, a gente fica sempre de olho nesses índices. E a gente tenta fazer um benchmarking com o mercado para que esses índices sejam o mais próximo possível da realidade e os mais baixos possíveis dentro dessa realidade. Vamos falar um pouco da durabilidade e da utilidade de um projeto. O engenheiro ele precisa ser capaz de projetar uma estrutura que seja capaz de resistir
aos esforços, de resistir às cargas que aquela estrutura está imposta, mas resistir sem que nenhum outro subsistema daquela edificação, daquela casa, daquele prédio, sofra danos. Ou seja, eu tenho interfaces da estrutura com outras partes da construção, como a alvenaria, como as janelas, as portas, e eu não posso deixar que apareçam fissuras indesejáveis nas alvenarias, que tenham vibrações incômodas o tempo todo, que algumas janelas ou portas deixem de funcionar porque a estrutura teve um comportamento inadequado, mesmo que ela não venha à ruína. Mesmo que uma estrutura não venha à ruína, se algo semelhante acontece, eu também entendo que aquela estrutura rompeu. A gente adota a palavra ruptura, mesmo para quando a estrutura continua em pé, mas ela deixa de ser útil. Eu não consigo utilizá-la mais para o fim que ela foi projetada. Então, isso é a utilidade da estrutura. Sobre a durabilidade, a gente precisa entender que cada projeto tem uma necessidade. A gente vai novamente entender as dores do cliente. Eu vou entender qual é a necessidade dele. Cada projeto vai ter uma durabilidade, uma vida útil a qual ela será necessária. Né? Você pode projetar desde obras provisórias a prédios que devem durar 50, 60 ou 70 anos. E esse estudo correto do projeto precisa abranger o ponto da durabilidade. Eu preciso trazer a durabilidade necessária, nem a mais, nem a menos do que o cliente pediu. A mais, eu vou gastar demais. A menos, a estrutura não vai atender aos requisitos que o cliente solicitou. Falando da economia do projeto, a gente, só de avaliar os 3 últimos fatores que a gente falou agora um pouco nesse vídeo, economia é uma consequência desses 3, né? Se eu tenho uma estrutura que atende à carga que o cliente solicitou, que é durável, que é útil e que é racional, obviamente a economia vem como uma consequência desses 3 fatores. Mas eu preciso pensar também um pouco além disso para entregar um projeto que encaixe dentro da viabilidade econômica que o cliente solicitou. Muitas vezes a gente está projetando uma casa e é o que cabe dentro do bolso do cliente, que fatalmente pode ser uma pessoa física. Mas eu tenho que, às vezes, entregar um projeto de um prédio, muitas vezes um prédio muito alto, e que pequenos desvios desses fatores que a gente citou podem acabar com a viabilidade econômica daquele prédio. Eu posso colocar um negócio de um grande incorporador em risco simplesmente porque eu não fui capaz de atender as demandas do cliente. Uma estrutura segura demais, além dos fatores que o cliente demandou, se torna extremamente cara. E uma estrutura pouco segura, obviamente, pode trazer risco à vida humana, que é um risco e um custo incalculável. Uma estrutura útil ao ponto que o cliente precisa é uma estrutura que vai entregar o que o cliente demandou. Uma estrutura que está além da utilidade que ele precisa é uma estrutura que você gasta demais e que não entrega o resultado que ele estava esperando, resultado esse financeiro. E uma estrutura extremamente durável pode parecer que é uma coisa excelente, mas às vezes é pelo contrário. Uma estrutura extremamente durável, se a gente for pensar, como eu citei, numa obra provisória, a exemplo de alvenarias estruturais que são construídas para pessoal de suporte que está fazendo as obras do metrô. Aquilo vai durar 3, 4 anos no máximo. Então eu não preciso criar ali uma vida útil de projeto ou fazer com que esse projeto tenha uma durabilidade de 50 anos. Eu vou gastar demais e a estrutura não vai se prestar a isso. Ela vai ser demolida em 4 anos no máximo. Então eu preciso equilibrar essas equações para trazer esse quesito de economia para a mesa, para o meu cliente também. Portanto, se havia alguma dúvida do porquê contratar um projeto estrutural, eu espero que essa dúvida tenha sido eliminada da sua cabeça. E nós aqui da MConsult estamos preparados para atender todas as suas demandas e entregar um projeto que atenda custo, prazo, qualidade dentro desses 4 fatores que a gente acabou de citar. Solidez ou segurança, racionalidade, durabilidade, utilidade e economia. Todos os nossos projetos são pensados de maneira ampla para atender você, todas as demandas que você espera.